apresentação, pela fala, né, das partes, né, mais da parte, a parte reclamada, né? Então, muitos dos atos que são realizados durante o devido processo legal trabalhista, conforme prevê o artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, né, para auxiliar até na atuação das partes, que pode se valer aí do ius postulandi, ou seja, da presença de um advogado, né? E mesmo que não possuam a representação de um advogado, eles podem fazer parte, podem fazer uso aí da palavra, né? Por isso que o processo trabalhista é essencialmente oral. No processo do trabalho, logicamente, esse princípio da oralidade, ele é acentuado tendo em vista a concentração dos atos processuais em uma única audiência, como se verifica no artigo 850 da CLT, né, com a maior interatividade entre o juiz, entre as partes. Então, existe uma interatividade entre o juiz e as partes, demandante, demandado, reclamante, reclamado, né, como, por exemplo, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias e a presença, a identidade física do juiz bastante proeminente no processo do trabalho. Por isso, o princípio da oralidade é extremamente importante para o desenrolar do devido processo legal trabalhista. Alguns dos atos processuais orais da Justiça do Trabalho são, por exemplo, a petição inicial, pode ser oral, está lá tanto na reclamação trabalhista do artigo 787, quanto na petição inicial do artigo 840 da CLT, né? Mas isso é opção do autor. O autor é que vai optar se ele vai apresentar de forma expressa, por escrito, ou se não de forma oral, né? Como prevê o artigo 840 da CLT. A questão da defesa também, a defesa, ela será oral na audiência. A parte terá 20 minutos aí, né, para se defender, ou seja, o reclamante, aliás, o reclamado, já que a defesa, observado aí o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que é o princípio do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e a ele que são atinentes ou pertinentes, né, conforme prevê o artigo 847 da CLT. Artigo 847 da CLT diz que aquele que estiver sendo demandado terá 20 minutos aí para fazer a sua defesa oral. Então, a defesa em 20 minutos, né, dependendo aí, logicamente, defendendo o seu ponto de vista, defendendo as suas alegações, conforme prevê o artigo 818 da CLT e prevê o artigo 847 também da CLT, que a defesa será oral, né? As razões finais também serão apresentadas oralmente em até 10 minutos, olha aí, alegações finais em até 10 minutos para as duas partes, aí já entra as duas partes, na verdade, entra a parte reclamante e a parte reclamada, conforme prevê aquela sequência da audiência prevista no artigo 850 da CLT. Artigo 850 da CLT dá o prazo aí de 10 minutos para que ambas as partes apresentem aí as suas razões finais para que depois o juiz prolate a sua sentença sem antes buscar aí a conciliação, né? O protesto contra a decisão interlocutória, né? Quando o advogado levanta a mão pela ordem, não é verdade? Então, pela ordem, que é um direito do advogado, está lá no artigo 7º da Lei 8906 de 94, né? Então, esse protesto contra a decisão interlocutória, aquela decisão interlocutória proferida na audiência, deve ser apresentada oralmente, né? Então, o juiz leu a sentença, leu a decisão interlocutória, acabou com o processo incidental, haverá um protesto aí por parte da parte que não entender pertinente a decisão do juiz, né? Então, a decisão interlocutória do juiz. Então, ele poderá impugnar, poderá, na verdade, protestar contra o resultado de forma oral, não é verdade? Então, isso para evitar, logicamente, a preclusão em relação àquela matéria. O que é preclusão? É a perda da oportunidade de manifestação. A perda da oportunidade de manifestação se chama de preclusão. Para evitar a preclusão, então, há a previsão do protesto oral na audiência do trabalho. Protesto oral. Então, a preclusão exatamente quando se perde a oportunidade. Então, passa a oportunidade, não tem mais como protestar depois. Então, o protesto tem que ser pela ordem. E terminou de falar o juiz,
o advogado, o mesmo a parte, tem que dizer pela ordem, aí faz aí o seu protesto. O outro protesto importante é o princípio da subsidiariedade, né? Como já vimos, previsto lá no artigo 15 da Lei 13.105 de 2015 e também o artigo 769 da CLT, que preconiza o seguinte, né? O que diz lá o artigo 769? Nos casos omissos, aqueles que não estiverem previstos na CLT, o direito processual comum, que é o processo civil da Lei 13.105 de 2015, será fonte, né? Fonte subsidiária, né? Do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível com as normas da CLT. Então, se for incompatível com as normas trabalhistas, não poderá ser usado de forma subsidiária. Dessa forma, né, esse princípio da subsidiariedade, né, nos casos em que a lei trabalhista for omissa, poderá ser usado de forma subsidiária, a não ser naqueles casos em que não possa. Então, pode usar tanto o processo civil quanto o processo penal, porque o artigo 769 fala em processual comum. Comum é qualquer tipo de processo. Pode ser tanto processo civil quanto processo criminal. Tanto processo civil quanto processo criminal. Então, pode ser usado aí subsidiariamente, conforme prevê o artigo 769 da CLT. O importante é que pode ser qualquer tipo de processo. E, por fim, temos o princípio da informalidade, né? Um princípio que rege-se pela ideia de que os atos processuais trabalhistas, em princípio, eles não dependem de forma rígida, né? Não tem uma forma rígida, eles vão acontecendo, então eles não dependem de uma forma rígida, existe uma sequência, né? Como se pega, por exemplo, o exemplo, na verdade, do artigo 850 da CLT, para a produção, então não depende de uma forma rígida para a produção desses atos que são realizados interdependentemente no devido processo legal trabalhista, nos termos do artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal, podendo, inclusive, a defesa, o reclamado, a defesa ser oralmente, como prevê o artigo 847 da CLT, não é verdade? O artigo 847 da CLT prevê aí a defesa oral, né? Então, veja que é importante isso, porque é uma das formas previstas, porque não tem uma forma rígida, né? Existe aquela previsão de 20 minutos para a defesa, mas quem vai determinar como fará a defesa, exatamente a reclamada, né? Bem como também os recursos interpostos no processo, pode se dar por meio de simples peticionamento, né? Então, faz uma petiçãozinha bem simples, para que possa, então, fazer uso do princípio do duplo grau de jurisdição, conforme prevê o artigo 8º, número 2, a linha H, do decreto 678 de 92, que é o Pacto de São José da Costa Rica. Então, demos uma repassada aí nos princípios do processo trabalhista, o princípio da inércia ou do dispositivo, o princípio inquisitivo ou do impulso oficial, né? O princípio da proteção, o princípio da conciliação, o princípio da celeridade, né? Rapidez no processo, o princípio da ultrapetita ou da extrapolação, que é mais uma exceção aí, a vedação, a extrapetita ou a ultrapetita, que é a decisão que define aí que a sentença deve ser o espelho da petição, né? A petição deve trazer o que quer e a decisão deve ser em cima disso, do objeto, do elemento objeto da petição, né? O princípio da irrecorribilidade imediata das interlocutórias, o recurso só vai acontecer depois da sentença final do processo, o princípio do jus postulandi, onde há necessidade ou não de estar acompanhado de um advogado, o princípio da oralidade, para dar exatamente essa celeridade, em alguns casos, como a defesa do artigo 847 da CLT, o princípio da subsidiariedade ao processo comum ou do processo comum, que pode ser o processo civil ou o processo criminal, o processo penal, e o da informalidade. Não existe uma forma, as coisas vão acontecendo, não é verdade? A própria defesa do artigo 847 da CLT pode ser feita aí sem muitas formalidades. Então, esses são os princípios aí previstos no devido processo legal, os princípios previstos no devido processo